o aluno foi aprovado ou reprovado de uma forma bem simples, fazendo apenas uma vez e depois apenas usando a alça de preenchimento. Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Olha só, nessa aula de hoje você vai aprender a usar a função se. E para facilitar mais ainda o seu entendimento, eu trouxe para você uma tabela muito simples e fácil de se trabalhar, que é um boletim escolar, o seu boletim escolar. E para isso, o que você vai fazer? Nós vamos trabalhar com a função média para descobrir qual foi a média do aluno e a função se para descobrir o resultado, se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então vamos lá? Primeiro, eu preciso que você selecione aqui na célula G24, abaixo do título média, para descobrirmos a média, e você vai colocar a função que propriamente se chama média. Você vai digitar igual, média, não esqueça do acento agudo no E, e ativa a sua função. A função média é muito simples de ser aplicada. Olha só, ela te pede apenas uma sequência de células para que ela consiga encontrar a média ali daquele intervalo. Então você vai apenas mostrar que você quer calcular na matéria de português a média do primeiro até o quarto bimestre. Só isso. Aí você aperta o Enter e ele te entregou uma média de 8,1. Bora fazer novamente? Coloca igual, média com acento agudo no E, ativa a função e seleciona do primeiro ao quarto bimestre e aperta o Enter. Olha só, ele te traz todo o resultado de forma bem precisa. Vamos fazer outra vez. Coloca igual, média com acento agudo no E ativa. Seleciona todo o intervalo do primeiro ao quarto bimestre e aperta a tecla Enter. Deu certo novamente. Como o Excel, ele te traz muita praticidade e você sabe que não precisa fazer isso aqui tudo de um por um, você vai simplesmente clicar no último resultado e usar a alça de preenchimento com um clique duplo. Ele te trará todas as médias de uma vez só. Preenchido toda a coluna média, agora nós vamos para o principal, que é o resultado. Vamos clicar aqui na célula H24, onde mostra o resultado, e nós vamos abrir a função se. Você coloca igual SE e ativa. Olha só, pessoal, a função se ela traz uma sintaxe muito simples, mas que tem um significado muito grande. A primeira coisa que ela pede na sintaxe é o teste lógico, depois o valor se verdadeiro e depois o valor se falso. O que significa isso? Teste lógico é mais ou menos parecido com aquela situação que você diz assim: se eu tivesse tempo hoje, eu iria ao banco. Ou você diz da seguinte maneira: se eu tivesse dinheiro, eu faria uma viagem para o exterior. Então, você sempre põe o se quando você não tem certeza do que pode acontecer futuramente. O que isso tem a ver com a função se? Tudo a ver. Porque a função se, ela te traz um possível acontecimento de acordo com algum critério que você colocar. Tem dois resultados. Pode ser positivo ou negativo. Esse resultado ele pode vir em palavras ou em números. Aí quem decide é você. Bora entender isso na prática. Olha só, teste lógico. Como que o teste lógico se adequará à nossa tabela? Você sabe que toda escola tem um padrão de média para que o aluno seja aprovado. Geralmente é a média 7. Então nós vamos nos basear nesse padrão. Você vai clicar aqui na média do aluno. E você vai lá no seu teclado, colocar o símbolo de maior, colocar o símbolo de igual e digitar o número 7. Você me pergunta: professor, por que eu tive que fazer isso? Já te explico. Agora você vai colocar o ponto e vírgula. Perceba que ele te mostrou aqui, olha, valor se verdadeiro. Você vai abrir aspa e você vai digitar aprovado. E fecha aspa, não esqueça disso. Coloca o ponto e vírgula. Agora ele vai te pedir o valor se falso. O que significa se verdadeiro e se falso? Se verdadeiro sempre vai ser uma resposta positiva. Se falso vai ser uma resposta negativa, ou seja, o contrário. Então o contrário de aprovado é reprovado. Você abre aspa e digita reprovado. Digitei reprovado, fecha aspa.
Volta àquela pergunta de sempre. Professor, não estou entendendo nada. Explica o que foi isso daí. Então vamos lá. Esse daqui, olha, é o nosso teste lógico, que significa o quê? Nós pegamos como base a média do aluno e dizemos para a função da seguinte maneira: se a média do aluno for maior ou igual à média da escola, que é 7, aí entra agora o se verdadeiro. O resultado vai ser aprovado. Caso contrário, depois do ponto e vírgula, entra o se falso. O aluno ficará reprovado. Pessoal, esse é o significado da função se. Existe uma lógica. Se essa lógica atender ao seu critério, no caso o nosso critério é a média da escola, o resultado é positivo. Caso contrário, automaticamente o resultado já é negativo. Aperta a tecla Enter para você ver. Apertou o Enter, perceba que o aluno foi aprovado. Por que ele foi aprovado? Porque a média dele é acima de 7. Então, se acontecesse, por exemplo, da média dele ser apenas 6, eu vim aqui, digitar o 6 e apertar o Enter, e acontecer isso. Automaticamente ele já ficaria reprovado. Por que aconteceu isso? Porque segundo o critério que nós colocamos aqui na fórmula, 6 é abaixo de 7. Então, ele já entra naquela lógica de trazer o resultado falso. Se não é aprovado, é reprovado. Eu vou voltar aqui para a nota anterior para continuarmos com a nossa fórmula. Vamos lá, o próximo, para você agora entender um pouco mais. Coloco igual a função se e ativa. Então, nosso teste lógico ele é o quê? É saber se a média do aluno é maior ou igual à média da escola. Pronto. Ponto e vírgula. Agora ele te pede se verdadeiro. Ele está dizendo assim, olha, e se esse critério for verdadeiro? O que eu faço? Aí você vai dizer, você vai colocar aprovado. Vai aparecer como resultado aprovado. Ponto e vírgula. E ele te pergunta, mas se for o contrário? Aí você diz, se for o contrário, vai aparecer reprovado. E fecha o aspa. Só isso. Aperta o Enter para você ver. E ele te trouxe mais uma vez aprovado, porque foi maior que 7. Bora fazer mais uma vez? Vamos lá, coloque igual, abre a função se. Opa, pronto. E assim você segue do mesmo jeito. Teste lógico. Se a média do aluno for maior ou igual à média da escola, que é 7, ponto e vírgula. Se isso for verdadeiro, o aluno vai ser aprovado. Então, vou digitar o aprovado e fechar aspas. Ponto e vírgula. Caso contrário, o aluno ficará reprovado. Aí você coloca reprovado e fecha aspas. Feito isso, é só você apertar o Enter, que ele já vai te trazer o resultado. Perceba que dessa vez o aluno foi reprovado na matéria de Sociologia. Por quê? Porque a média dele ficou inferior à média da escola. A média da escola é 7 e o aluno só tirou 4,8 nesta matéria. Seguindo as vantagens que o Excel nos proporciona, então você sabe que não precisa repetir o mesmo processo de 1 por 1. Você vai apenas usar a alça de preenchimento, dá um clique duplo, que o Excel já te trará todo o resultado de uma vez só. É importante que para a sua aula você faça todos de 1 por 1 mesmo, que é para você conseguir entender um pouco mais sobre a função. Ressalto que vale a pena você retornar ao vídeo, assistir novamente e entender até que você chegue a uma conclusão que de fato tenha aprendido a usar a função se, porque lhe garanto uma coisa, é muito útil, é bastante importante. E olha só como o professor facilita a vida dele usando a função média juntamente com a função se. Aqui ele encontra a média do aluno automaticamente usando essas funções e sabendo se o aluno foi aprovado
ou reprovando de uma forma bem simples, fazendo apenas uma vez e depois apenas usando a alça de preenchimento. E assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com você nesta aula e até mais!